Muito boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. Hoje é dia de reunião de oração e é sempre muito bom ter você conosco para juntos com os nossos irmãos orarmos e partilharmos da palavra de Deus que sempre nos abençoa e sempre nos concede graça nesses dias em que nós vivemos. Convide seus amigos, ainda dá tempo, para juntos orarmos, falarmos com esse Deus e meditarmos na palavra desse Deus que é rica, que é poderosa, que é abençoadora, que nos fala de Cristo e do quanto eu e você somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Hoje nós, como fazemos de costume, nós retiramos alguns momentos do nosso dia para buscar a esse Deus. E nesse horário, nós juntos clamamos ao Senhor, trazendo os nossos pedidos de oração, escrevendo eles aí nos comentários. E na oportunidade, no final desse estudo, nós então consagramos ao Senhor, dizemos em oração tudo aquilo que é de fato clamado a Deus, pedido ao Senhor. E quero encorajar você a escrever nos comentários o seu pedido de oração para juntos buscarmos a esse Deus. Vamos orar a Deus, vamos colocar o nosso coração em descanso, em tranquilidade na presença do Senhor. Deus bendito, amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui muito alegres, Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre nos faz muito bem, Senhor. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos protege, nos guarda, porque a tua mão de poder sempre se faz presente e o Senhor está no controle, nas rédeas da nossa vida, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, para dizer isso ao Senhor, de reconhecer que se não fosse, Senhor, o teu cuidado por nós já teríamos caído na vida, Senhor, sucumbido diante, Senhor, das tantas e tantas preocupações e cuidados, Senhor, que não somos capazes de ter, ó Deus. Somos frágeis, somos pequenos e fracos, mas o Senhor cuida de nós, Senhor. Assim a tua palavra nos ensina. E, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, neste momento, coloque em nossos corações a convicção, a certeza de que precisamos do Senhor, que somos teus filhos amados, que buscamos ao Senhor, não para termos coisas, Senhor, mas para termos a presença de Jesus. E que a nossa vitória, Senhor, já está declarada por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em quem nós obtemos de Ti a salvação, Deus. Senhor, queremos orar pela situação da pandemia. Queremos, ó Deus, pelos enfermos e doentes, falar contigo, Senhor. Sabendo que tu tens propósito, ó Deus, para este mundo, para esta nação, para os corações, Senhor, que precisam se converter a ti, Senhor. Tantas pessoas que precisam de um encontro real e sincero contigo, ó Deus. Tantas tribulações os teus servos enfrentam nesses dias, Senhor. Tantas dificuldades no caminho, Senhor. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Mas, Senhor, queremos, ó Deus, uma resposta tua. Queremos, de fato, Senhor, entender os teus planos, ó Deus, e crescermos, Senhor, através das lutas e dificuldades que temos, ó Deus. Ó Deus, nos ajude nisso. Nos dê, Senhor, a tua graça. Nos dê, Senhor, a tua misericórdia, ó Deus. Nos dá, Senhor, crescimento, maturidade, capacidade de entender os teus planos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, meus irmãos, meditar na palavra de nosso Deus. Vamos continuar lendo o capítulo 8 de Romanos, Romanos capítulo 8, do verso 5 a 8, é o que nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor como sequência da nossa série famosa de estudos
que nós somos mais do que vencedores e o nosso objetivo semanal aqui é entender essa verdade. Em que consiste a vitória de um crente se não entender que Cristo nos comprou naquela cruz, pagando o preço do nosso pecado? Nós vamos hoje ler do verso 5 ao verso 8, em Romanos capítulo 8, e a palavra de Deus diz que porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu quero pensar com você no tema a vida inclinada para a carne. A vida inclinada para a carne é justamente o caminho inverso da vitória cristã. É justamente o que precisamos hoje reconhecer e abandonar. É o que precisamos repudiar nos nossos corações, a fim de que a nossa vida caminhe rumo à salvação preparada por Deus, e não nos prazeres mundanos, e não para uma vida longe de Deus, e não para uma vida que só pensa em satisfazer os próprios interesses. E nós vimos que a grande vitória cristã, a superinvencibilidade dos crentes, ou o fato de que nós somos, por meio de Cristo, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, tem o seu ponto de partida justamente na pessoa de Cristo. Por meio de Jesus Cristo, sua vida, seu exemplo, sua morte e sua ressurreição, é que nós somos, por assim dizer, vitoriosos. É Deus que já nos deu a vitória quando enviou seu Filho ao mundo para morrer e nos dar a salvação. A pergunta agora é: qual a reação que essa mensagem tão gloriosa, essa mensagem que foi inclusive declarada para todo mundo, para o inferno inclusive, essa notícia de triunfo da parte de Deus por meio de Cristo, o que isso provoca no coração da nossa vida, da gente, nós que lemos a palavra de Deus, nós que temos os nossos conceitos de vida e que somos chamados pelo Evangelho a olhar para Cristo? Então Paulo nos apresenta duas realidades, que essa mensagem de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e de que nós somos libertos da lei, da maldição que vem da lei, que nós somos libertos da lei do pecado que antes dominava o nosso ser. O que isso resulta? O que isso provoca? Que implicações isso tem? E Paulo diz que essa mensagem provoca duas reações na alma humana. A primeira dela é a inclinação para a carne, e a segunda, inclinação para o Espírito. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, você já ouviu a expressão: fulano está vivendo na carne. Como está aquele amigo seu que era crente? Ele está vivendo na carne. E o que significa de fato essa vida na carne, ou ser uma pessoa carnal? É justamente aqueles que permitem que sua vida seja basicamente determinada pela natureza humana pecaminosa. E quando lemos carne aqui, lemos que isso nada mais é do que um domínio sobre a nossa mente e o nosso coração, que se pauta não pelo molde, não pela régua do Espírito Santo de Deus, mas sim pelos critérios meramente humanos,
meramente oriundos de uma natureza humana pecaminosa e que nesse estado natural é distante de Deus. Isso tem a ver, meus irmãos, com os pensamentos, os nossos interesses e ambições, as ideias que constantemente nós falamos sobre elas, os nossos compromissos, e viver na carne sempre está direcionado a uma vida longe dos critérios do reino, dos propósitos do Senhor, mas sempre seguindo o próprio coração, que é enganoso. Em contrapartida, Paulo diz que essa mensagem de libertação que vem da cruz de Cristo faz com que as pessoas, uma vez recebendo a Cristo no seu coração, se voltando para o reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor, essas pessoas agora vivem segundo o Espírito, submetendo-se à direção do Espírito de Deus, concentrando a sua atenção e se especializando em tudo quanto é amável a Deus. Quando o pecado entra em conflito, então essa pessoa que se inclina para o Espírito de Deus, ela toma partido não na direção da carne, mas sim na direção de Deus. Paulo então está exortando essa igreja, aos crentes que vivem em Roma, que é impossível um crente servir a dois senhores, ter o seu coração dividido, estando em ambos os lados, jogando em dois times. Mas a vida cristã é ou Deus ou o pecado, nunca os dois. Com Cristo, a gente pode dizer que é tudo ou nada. É tudo ou nada. O crente não pode se inclinar para duas direções. Ou é se inclinando para a carne, ou é se inclinando para o Espírito Santo de Deus. Se Deus é Senhor, se o Senhor é de fato Deus das nossas vidas, a gente tem que dizer como o profeta Elias: se o Senhor é Deus, segui-o. Se o Senhor é Baal, siga Baal. Toma a decisão. Mas qualquer que seja o caminho que a gente decida viver, nós somos chamados por Deus a tomar uma decisão, a seguir, a se inclinar para um lado. Aqueles que se inclinam para a carne tomam a decisão de viver para si mesmos. E aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, buscam conhecer mais a Deus a cada dia. E vejam como a palavra de Deus é bem honesta e não esconde as consequências das nossas decisões. Paulo diz no verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e o paz. Ou seja, quem insiste em viver se deleitando nos seus próprios pecados, vai colher morte, vai colher perdição e condenação. Ao passo que se o reino de Deus é o que domina os nossos pensamentos, então nós só podemos esperar vida e paz. Os resultados são vida, comunhão com Deus, o amor de Deus sendo derramado nos nossos corações abundantemente, uma alegria indizível e cheia de glória, tudo isso e muito mais para tudo sempre. E poderemos esperar a paz com Deus. Veja o que o texto diz: o pendor do Espírito é vida e paz com Deus, ou seja, a certeza íntima do nosso ser de que os nossos pecados são perdoados em Cristo e de que nada irá nos separar desse grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora veja que Paulo está enfatizando nesses versículos como que é a mente de uma pessoa sem Deus, como que é o pensamento de um incrédulo. Ele diz no verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Paulo está fazendo o seguinte, ele está descrevendo
o perigo que a gente tem de ser uma pessoa que só pensa em si mesma, que só vive para as suas ambições, que só vive para se deleitar nos prazeres dessa vida, mas prazeres que não têm respeito, não têm qualquer relevância diante do reino de Deus. Ele diz que o pendor da carne é de fato inimizade contra Deus. Trata-se de uma vida que é hostil, inimiga, que rejeita a palavra, ou que é simplesmente indiferente quanto à mensagem da salvação. Meus irmãos, o que a gente vê no mundo hoje é exatamente isso. Muitas e muitas pessoas que eu e você conhecemos são assim. Assim como o foi no passado, nos dias de Paulo, nos dias de Cristo, nos dias dos profetas que viveram antes deles, a palavra de nosso Deus, as profecias, as promessas de Deus foram e continuam sendo hoje recebidos com desdém, com indiferença, com adiamento de compromissos diante de Deus, recebidos como uma coisa que fosse de segunda categoria. Não é recebido como uma coisa séria. Quando lemos um texto como esse, muitas pessoas vão ler, vão concordar e vão dizer assim: fica para depois. Essa coisa de servir a Deus, essa coisa de amar a Cristo de todo o coração, de ter uma vida inclinada para o que o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos. Isso hoje, meus irmãos, é recebido com desprezo, recebido com desconsideração. Muitas pessoas, por mais que ouçam a palavra, mantêm ainda, no entanto, os seus corações endurecidos. E Paulo está explicando aqui o porquê que isso acontece. Porque essas pessoas estão tão mergulhadas na carne que a sua vida rejeita tudo quanto diz respeito a Deus e a palavra desse Deus. Veja como é séria a advertência do apóstolo Paulo no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo está falando das pessoas que têm a mente tão centrada em si mesmas, que vivem só para si mesmas, só pensando em si mesmas, de modo que o umbigo delas se tornou um Deus para elas. E, portanto, elas nunca vão querer saber da lei de Deus. São inimigas de Deus e jamais poderão agradá-la, porque o Deus delas é o pecado, é o deleitar-se no pecado, é o não desejar Deus e a lei de Deus nos seus corações. Eu repito o verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, mas sim à lei do pecado, as influências externas, os valores do século e tudo mais que busca moldar o nosso ser numa direção que não é a do reino de Deus. E o que nós percebemos, meus irmãos, é que Paulo procura sempre apontar os nossos defeitos a fim de descrever nas suas cartas que basicamente o propósito da vida humana é a gente agradar a Deus acima de tudo. É a gente viver uma vida que se inclina para o Espírito. Não essa vida errante que é inclinada para a carne. Isso ele escreve para justamente uma igreja que é crente, mas que vive sérias divisões em seus comportamentos. Paulo vai dizer: não, vocês devem antes serem vivificados por meio de Cristo, por meio daquele que salvou vocês e que santifica vocês. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 9 a 10, Paulo diz que a vida cristã nada mais é do que um esforço para nós agradarmos a Deus, para sermos na vida pessoas agradáveis a Deus, porque um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
E ninguém escapa desse juízo, né? Então Paulo diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Será que eu e você, meus irmãos, temos vivido uma vida agradável diante do Senhor? Você já imagina que coisa terrível e que consequências terríveis é a gente viver uma vida desagradável a Deus? Desagradando as leis de Deus, ao que esse Deus quer para nós, ao que Ele de fato quer transformar na sua vida. A gente entende, meus irmãos, que quando nós voltamos o nosso coração para Cristo, para esse Cristo, que é descrito nos primeiros versículos deste capítulo 8 como nosso libertador, que afasta de nós a condenação de Deus, nós não podemos mais nos dar ao luxo de viver uma vida baseada no nosso próprio coração. Nos nossos dias, é muito comum ouvir as pessoas dizendo: eu vou seguir o meu coração, eu vou andar na direção que o meu coração diz que eu tenho que andar, ou eu confio na minha intuição. Há alguns que são até mais poéticos e dizem: o acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. E Paulo diz assim: quem vive para Deus se inclina não para as coisas do coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Este coração que não é impedido por Deus de fazer planos, mas que sempre frequentemente ouve a resposta certa que vem do Senhor. Paulo diz: inclinem-se para o Espírito de Deus. Volte-se para Deus, conserte a sua vida, corrija a sua conduta, mude os seus pensamentos, não com base no que você entende, não com base nas suas perspectivas de vida, não com base na sua vida intelectual perfeitinha, mas sim com base no que o Espírito de Deus fala aos seus ouvidos, fala ao seu coração, especialmente fala pela palavra desse Deus. Nós precisamos, meus irmãos, nos voltar para Cristo mais uma vez e nos voltar com uma atitude singela e humilde de coração. Nos voltarmos entendendo que Ele é a nossa inclinação verdadeira e que uma vida segundo a carne não nos torna mais do que vencedores, mas uma vida regada pelo Espírito Santo de Deus, como água descendo sobre nós, como torrentes de água viva sobre aquele que é sedento, é o que de fato nos transforma em vitoriosos, em pessoas que triunfam juntamente com Cristo sobre a morte e sobre o inferno. Essa é a necessidade do nosso coração, meus irmãos. É isso que nós precisamos hoje, identificar no nosso coração, nas nossas palavras, pensamentos, convicções de vida, o que está em desacordo, em desalinho com o Espírito de Deus. E o que precisa hoje ser abençoado pelo Senhor para que a gente frutifique na presença de Deus. Pense nessas coisas, meu irmão. Pense nessas coisas, minha irmã. E juntos busquemos a segurança de Deus, pois nós em Cristo Jesus somos feitos mais do que vencedores. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, amado Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores e por isso nos alegramos, por isso percebemos, Senhor, que uma vida na Tua presença é uma vida de paz, de segurança, de vida verdadeira, de alegria, de renovo, Senhor. Mas hoje, Senhor, ouvimos a Tua palavra que diz que não devemos nos inclinar, Senhor, para os nossos interesses egoístas, para as nossas ambições. Não queremos, Senhor, estar na carne, Senhor, mas nós lutamos, Senhor, arduamente contra a força do pecado, Senhor, contra a nossa própria natureza, que nos leva para longe de Ti, Senhor. E por isso,
Precisamos do Teu Santo Espírito, precisamos, Senhor, da graça que vem de nosso Senhor Jesus, para mais uma vez, Senhor, dizermos ao pecado que ele não tem vez na nossa vida, para dizermos para o nosso próprio coração que ele não nos governa, Senhor, mas sim para o Espírito Santo de Deus, que tem todo o domínio sobre o nosso ser, ó Deus. Senhor, que seja assim para a Tua glória, Senhor. Que sendo assim, a gente viva uma vida que Te agrade, Senhor. Te obedecendo em todo o tempo. Insistindo conosco mesmo, Senhor. E lutando contra os nossos erros. Reconhecendo, Senhor. Identificando-os. Nos humilhando na Tua presença, Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, segundo o Espírito Santo de Deus quer que a gente viva, Senhor. Deus bendito, os pedidos de oração, Senhor, são feitos a Ti. Aqui, Senhor, no YouTube, aqui nas redes sociais, Senhor, e também por WhatsApp ou pessoalmente, Senhor. E nós queremos entregar a todos, Senhor, todos os pedidos que foram feitos, Senhor, consagrados na Tua presença. Ó Deus, visita aqueles que estão enfermos, Senhor, visita os doentes, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão numa situação difícil nessa pandemia do coronavírus, Senhor. Ajuda, Senhor, as famílias necessitadas, ó Deus. Traz, Senhor, renovo ao coração daqueles que estão cansados e abatidos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, aqueles que estão incrédulos na fé, Senhor, ou desanimados nesse presente tempo, ó Deus. Senhor, mostra uma porção da Tua glória infinita, Senhor, para que nós sejamos invadidos com a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. É essa a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que com a graça do Senhor você tenha hoje a atitude de se voltar para Deus em oração e pensar em todas essas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Sabemos que o nosso Deus, Ele edifica o nosso ser. E diante desse fato, nós precisamos ter a responsabilidade e a atitude de abrir os nossos corações, de nos voltar para Cristo, de recebermos esse Evangelho e também vivermos segundo a palavra desse Deus. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E no mais, que Deus abençoe a sua vida e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz. Que Deus te abençoe.